Você já trabalhou alguma vez com animações no CSS? Se não trabalhou, não tem problema, dá uma ligada no que a gente vai criar aqui nessa aula. Olha essa bolinha que top! Ela não é simplesmente uma bolinha, ela tem toda uma física, tudo bonitinho. Olha a sombra aqui embaixo, olha como é que ela tem um blur quando ela cai, a forma que ela tem uma deformação na hora que ela quica e sobe. A gente vai criar tudo isso apenas com o CSS. Isso aqui vai ser uma base para você criar muitas outras coisas. Então não sai desse vídeo porque você vai sair daqui pronto para você criar várias animações com o CSS. Fechou? Fala aí, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero que antes de qualquer coisa você já verifique a sua inscrição. Se você não for inscrito, você está perdendo tempo. Se inscreve aqui que você vai aprender muita coisa. Já deixa aqui o seu like antecipadamente porque eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo. Deixa um comentário agora se você está curtindo aqui esse tipo de conteúdo sobre animações, sobre CSS, e também deixa um comentário no final caso você tenha alguma dúvida, porque eu tô aqui para te ajudar. E sem mais delongas, a gente quer começar a trabalhar. Então vamos aqui para a prática. Eu vou começar a mostrar a tela do meu computador. E é o seguinte, a gente vai aqui, antes de mais nada, começar a criar a nossa estrutura para trabalhar em cima dessa bolinha. E como é que a gente vai fazer? Primeiramente eu vou aqui na minha área de trabalho, você vai na sua, e nós vamos clicar aí com o botão direito. Vamos clicar aqui em nova pasta e eu vou dar um nome para minha pasta. O nome do projeto vai ser o seguinte, Animation CSS. Maravilha, temos a nossa pastinha. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui abrir o nosso Visual Studio Code. Eu vou abrir aqui o projeto, bora aqui na minha área de trabalho, abrir aqui a pasta Animation CSS. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é criar o index.html, legal? Isso aqui vai ser a nossa estrutura básica aqui de HTML. Se você não manja nada de HTML, você vai aqui no YouTube, no meu canal, tem uma lista ensinando sobre HTML e CSS, tá bom? Não pule etapas, é difícil aprender animação se você não souber a base, né? Então bora lá, aprende sobre HTML e CSS e depois você retorna aqui, fechado? Vou deixar aqui a minha playlist sobre HTML aparecendo no vídeo. Então, continuando aqui, nós temos o nosso index.html. Qual que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? Criar a nossa estrutura básica de HTML. Eu vou usar aqui a estrutura básica que o próprio Visual Studio Code cria para mim, que é HTML 2.5, apertar Tab, tem uma estrutura já criada. Vamos remover essas duas tags aqui que nós não vamos usar, fechado? E aqui no nosso title a gente vai colocar aqui Animation CSS. Tendo a estrutura pronta, vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai lá na nossa animação e ver como é que está a estrutura mais ou menos, como é que a gente pode criar essa parada dentro do HTML antes de partir para o CSS. Então vamos fazer o seguinte, vamos navegar aqui para essa parte. Vamos observar o seguinte, aqui nós temos um background, correto? Bem bonitão, cobrindo aqui toda a nossa área. E aqui no centro a gente tem uma div container, né? Onde a gente tem todo o nosso conteúdo, ou seja, a nossa bolinha, quicando, e aí, por fim, nós temos uma bolinha. Legal? Como é que a gente vai fazer essa bolinha, né? Você que tem acompanhado aqui os conteúdos sobre HTML, CSS, deve ficar até meio confuso. Cara, como é que a gente sai de div e parágrafo e texto para uma bolinha? Bom, nada mais são esses elementos do que divs. Acredite, nós pegamos divs e transformamos nisso aqui. Pegamos dois elementos do HTML, né, que é a div. Eu criei duas divs no caso, uma para bolinha e outra para sombra, e nós transformamos essa div com o CSS até ela se transformar nessa bolinha quicando. Porque no fim, a div é um elemento HTML, e o elemento HTML pode ser transformado em várias coisas. Então, bora lá, vamos para o nosso HTML novamente começar a codar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, para ficar melhor, é expandir a nossa tela, e eu vou aumentar a fonte para ficar mais fácil para vocês enxergarem, legal? E eu quero que você deixe nos comentários se não tiver bom o tamanho da fonte, tá bom? Então, bora lá. Eu quero ir aqui no nosso body e a gente vai começar a construir o nosso HTML. O que nós vamos colocar dentro do nosso HTML? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a nossa div container, que é aquela div branca que vai englobar a nossa bolinha quicando. Então, vamos colocar aqui .container. Quando você faz isso, você digita .container e dá um tab, o nosso Visual Studio Code ele já cria pra gente uma div com esse nome. Muito interessante, né? Então fica aí uma dica. Se você quiser uma outra tag, por exemplo, digamos que você quer a tag main. Então você vai digitar main, ponto, e aí o nome da classe CSS que você quer. Então, por exemplo, container. Eu escrevi errado, mas deu para entender. Ele criou aqui uma tag main com a classe container. Maravilha, né? Então, beleza. Vamos aqui criar novamente a nossa div. Eu quero criar uma div nesse caso.
Fechado. Dentro da nossa div, a gente vai criar duas outras divs, que seriam, no caso, a nossa shadow aqui, né, que é a nossa sombra, e a nossa bolinha. Então, vamos fazer o seguinte. Nossa primeira div vai ser a ball, certo? Que é a nossa bolinha. E depois nós vamos criar uma outra div, que vai ser a shadow. Maravilha, nós temos aqui a nossa estrutura. Container, ball e shadow. Container, ball e sombra, legal? E aqui a gente vai colocar com CSS, isso aqui não é nada mais, nada menos do que o nosso próprio body, essa parte aqui da estrutura HTML, legal? Vamos deixar aqui fechadinho para ficar mais fácil. Então, maravilha, nós temos aqui nossa estrutura HTML, vamos só mudar aqui o idioma de lang, que está em inglês, vamos por PTBR, para deixar aqui que é nosso português, né? E vamos agora criar o nosso estilo. Como é que a gente faz? Digitamos aqui estilo.css, né? A gente colocou o nome de style, poderia ser qualquer outro nome, obviamente. E a gente vai vincular esse CSS com a nossa página index. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui embaixo dessa tag meta e vamos colocar o seguinte. Link, o nosso Visual Studio Code já vai nos ajudar aqui, dando o nosso image, né? Ele vai trazer para a gente a tag, é só clicar aqui, ó. Pronto. Ele já criou aqui a tag pra gente. Então, real style sheet. E aqui nós temos um href com o style.css. Dessa forma, a gente está linkando o nosso index.html com o nosso estilo. Maravilha. Então, agora a gente vai começar a criar aqui no nosso style a nossa estrutura, né? Como a gente vai formatar tudo aquilo. Então, bora começar a trabalhar aqui. Antes da gente dar continuidade, você vai vir aqui nesse botãozinho e digitar o seguinte, Live Server. Para que você vai digitar isso? Existe uma extensão que ela habilita um servidorzinho dentro do seu Visual Studio Code. Para que serve esse servidorzinho? Ele vai fazer o seguinte, tá vendo esse botão? Quando eu tocar nele aqui, ele vai abrir aqui na aba de baixo, do monitor de baixo do meu navegador, a minha página que nós estamos trabalhando aqui. Então, eu vou copiar esse endereço e vou colar aqui, ó. Tá vendo? Esse IPzinho, 127001. Maravilha, vamos entrar aqui, nós temos uma página em branco, certo? Qual que é a diferença da gente instalar essa extensãozinha, clicar aqui, para ter esse IPzinho funcionando aqui? A diferença é entre isso ou fazer da forma tradicional, que seria abrindo a nossa pastinha, clicando aqui, né, no nosso index 2 vezes e abrindo nossa página HTML no navegador desta forma aqui, colocando o endereço. Você pode observar que tem uma diferença. Aqui ele tem um IP, aqui ele está o endereço direto. A diferença de um para o outro é que isso aqui não é dinâmico. Toda hora que eu fizer uma alteração no meu HTML, eu vou ter que, por exemplo, escrever bola aqui, eu tenho que vir aqui e clicar em atualizar, tá vendo? Já nesse caso, você viu, eu não mexi em nada, eu não atualizei, ele já estava escrito bola aqui. Se eu digitar aqui, por exemplo, sombra, ele já vai atualizar automaticamente para mim. Enquanto que aqui não, aqui eu tenho que vir e clicar. Então, essa sacada de você instalar aqui o Live Server, tá? Instala que vai te ajudar pra caramba enquanto a gente coda. Tendo feito isso, vamos tirar esses dois itens aqui. O que a gente vai fazer primeiro aqui no nosso style? Nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir que nossa tag HTML terá 100% de height, de altura. Para que serve isso, Brenão? Para dizer que a nossa tag HTML, essa tag aqui, tenha 100% de altura. Ela vai contemplar toda a página na vertical. Legal? Então, definido isso aqui no height do HTML, vamos agora definir a nossa tag body. Dentro da nossa tag body, a gente vai colocar um background, propriedade background, e ele vai ser um pouco diferentão. No nosso background, normalmente você deve estar acostumado a colocar uma cor fixa, por exemplo, um preto. Legal? Aqui vai ficar tudo preto. No nosso caso, a gente vai usar um gradiente. Então, o gradiente executa uma função aqui dentro do CSS. Aqui dentro dessa função, a gente vai colocar alguns parâmetros. Quais são os parâmetros? Primeiro, a gente vai definir quantos graus a gente vai querer, né? Que vai ser a direção para onde vai ser o nosso gradiente. Então, no caso, vai ser 45 graus, né? É deg aqui de degree, em inglês. E a gente vai fazer o seguinte. Colocamos o nosso primeiro parâmetro, vamos colocar o segundo, que seria a cor. Então, no nosso caso, vai ser 9A16F2. Que é uma tonalidade de um roxo aqui, de um lilás. Depois a gente vai digitar quantos por cento vai começar, em quantos por cento vai começar essa cor. Então, em 0% quer dizer que o nosso roxo, ele está começando aqui bem na base, tá vendo? E aí, nós vamos agora para o nosso próximo parâmetro, que seria a outra cor. Então, qual que é a nossa outra cor aqui? Essa aqui de cima. A gente vai digitar, no nosso caso, seria esse hexadecimal, 4951F2. E 100%. Por quê? Porque essa cor ela vai finalizar aqui em cima, bem no topo. Então, ele vai ter uma transição aqui, né? De 0 a 100%, misturando essas duas cores. Vamos ver como é que ficou? Maravilha, a gente já tem exatamente o nosso background. A próxima coisa que nós vamos fazer é estilizar o nosso container, que seria essa div aqui que está englobando a nossa bola. Como que a gente vai fazer isso?
Primeiramente, a gente vai selecionar o nosso container, a nossa classe, né? De definir a classe container, a gente seleciona com um pontinho aqui antes. E aí a gente vai começar a colocar as nossas propriedades CSS. Então, primeiro, vamos definir um width, que seria a largura de 500 pixels. Depois a gente vai agora para o nosso height, que seria a altura também de 500 pixels. Maravilha. E aí eu quero uma borda arredondada. Antes da gente continuar, eu já vou definir o nosso background para que a gente possa enxergar ali o resultado. Vamos voltar aqui, ó. Tá vendo? Tem um quadradão aqui, branco, né? A gente quer uma borda arredondada, então a gente vai digitar border radius e vamos digitar 100 pixels para que fique com essa borda arredondadinha aqui, como é a nossa referência. Então, já temos aqui muita similaridade, então bora continuar estilizando aqui os nossos elementos. Olha só, a gente tem uma margenzinha aqui que você deve ter percebido. Essa margem vem por padrão do navegador, ela aplica uma margem no body, aqui na tag body. Então, como é que a gente remove? Vem aqui na tag body, coloca a propriedade margin e zera ela, coloca 0. E assim ele vai remover essas margenzinhas que tinham no canto. E agora a gente vai pegar esse elemento, colocar ele no centro e dar uma margem na parte de cima para ficar igual aqui a nossa referência. Como que nós vamos fazer isso? Vem aqui e vai usar a mesma propriedade margin e você vai fazer o seguinte. No margin, você pode colocar logo 4 parâmetros de uma vez, tanto top quanto right, quanto o bottom e o left. Você pode fazer desta forma, como você pode fazer isoladamente também. Então, dessa forma aqui. Top, e aí você pode colocar também o margin left, por exemplo, tá? Você pode fazer isoladamente. Então, eu vou colocar aqui 100 pixels para cima e 100 pixels para a esquerda, né? Left, no caso aqui, é a esquerda. Vamos ver como é que ficou. Olha só, ele deu uma margem de 100 pixels para cada canto. Mas aqui eu teria que colocar várias linhas de código. Eu teria que colocar 3, né, no caso. Eu teria que colocar aqui o rights também. E aí eu ia ter o comportamento esperado de colocar no centro. Mas a gente vai fazer tudo isso com uma única linha. Antes eu quero fazer dessa forma, depois a gente vem para cá. Primeiro, a gente vai colocar 30 pixels para cima, para ficar igual a referência. E aqui, como é que a gente faz para centralizar esse container? Se você colocar o parâmetro alto aqui no left e no right, o nosso navegador vai calcular o que ele tem que dar de margem para a esquerda e para a direita e vai centralizar o nosso elemento. Legal? Olha que bacana. E aí, como é que a gente faz para transformar isso aqui em uma linha só? Simples, a gente vai pegar o top aqui e mudar para 30 pixels. O nosso right vai ser alto. O nosso bottom não tem, então a gente deixa 0. E o nosso left vamos colocar alto também. Aqui agora a gente pode apagar essas propriedades e veremos que vai ter o mesmo resultado. Interessante. E melhor ainda, como a gente está repetindo alto tanto para a direita quanto para a esquerda, nós podemos omitir um desses valores. Eu sei que algumas propriedades, no começo, podem até parecer confusas, mas não são, tá bom? Fica super tranquilo, é super normal se sentir desconfortável, achar que tá difícil de entender. Eu me senti assim quando eu estava começando também, mas conforme você vai praticando, você vai percebendo que as coisas são muito mais simples do que parecem. Então, o que eu te sugiro? Vai testando, vá praticando. Tá praticando aqui comigo agora? Maravilha! Assim que acabar esse vídeo, já pega um outro projetinho, pega uma telinha lá no Google, coloca no Pinterest, por exemplo. Vai no Pinterest, coloca lá, interfaces de usuário. Vai aparecer algumas para você e tenta copiar as interfaces usando propriedades diferentes. Vai trabalhando em cima do seu CSS para você ir dominando essas coisas aqui. Assim você vai decorando perfeitamente como é que funciona cada uma das propriedades e vai ficando mais simples. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos definir a nossa bolinha. E aí é interessante, né? Nós temos duas divs aqui, uma ball e uma shadow. Como é que a gente faz para definir uma bolinha nesse caso? A gente vai vir aqui e vamos selecionar os dois de uma vez, tá? A gente vai digitar aqui primeiro o ball, e aí a gente coloca uma vírgula e também digita shadow. Assim a gente consegue definir duas coisas ao mesmo tempo, ball e shadow. E aí nós vamos começar a definir os tamanhos aqui. Se a gente olhar na nossa referência, ele tem um tamanho pequeno, seria de 100 pixels, tá bom? Então a gente vai fazer isso aqui também, colocar aqui, ó, tanto para largura 100 pixels, quanto para altura 100 pixels. Legal, se a gente voltar, a gente não vai ver nada ainda. Mas para que a gente possa enxergar, a gente vai fazer o seguinte. Colocar um background vermelho aqui, para ver como é que vai ficar lá. Olha só, tem dois quadrados, um em cima do outro. Então, vamos continuar estilizando. Eu sei que é difícil imaginar isso aqui desse jeito, mas vai chegar. Vamos digitar um comando agora que se chama position. Essa propriedade vai mudar um pouco a forma que o nosso navegador renderiza os objetos. Se você colocar aqui o parâmetro absolute, ele vai permitir que os nossos objetos sejam sobrepostos. Eles não vão ficar mais um do lado do outro. Eles vão se sobrepor. Legal, aqui parece que tem uma só, mas tem duas. Tem uma em cima da outra. Porque a gente quer um pouquinho desse efeito aqui, ó. Tá vendo? Então, legal, a gente já tem as duas divs uma em cima da outra. Vamos deixar o nosso elemento completamente arredondado. E se você lembrar, a gente usou aqui o border radius para colocar um pouco de arredondamento, né, no nosso container. Aqui a gente vai criar um arredondamento completo. Então, eu posso colocar border radius
e vamos deixar 100% aqui. Assim a gente vai ter um círculo perfeito. Legal. Agora que a gente sabe que tem dois círculos um em cima do outro aqui, a gente vai criar eles individualmente. Nós colocamos aqui, ó, por que eu selecionei dois itens ao mesmo tempo? Porque tanto a sombra quanto a bolinha vão ter os mesmos atributos nesse sentido. Ambos vão ter 100 pixels, ambos terão Position Absolute, ambos terão a Border Radius 100%. Legal? Isso aqui eu coloquei só para a gente poder enxergar, né? Mas, agora nós temos que colocar o que cada um vai ter individualmente, como cada um vai ser representado. Então, a gente vai começar aqui com a nossa bolinha. Vamos colocar aqui as nossas propriedades que vão definir a bola. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai definir novamente um background em gradiente. E dessa vez não vai ser um gradiente igual a gente usou aqui no nosso body. Vai ser um pouco diferente. Aqui a gente usou o linear, aqui embaixo a gente vai usar o radial. E aí, como é que funciona? A gente vai colocar aqui gradient, radial gradient, e aqui a gente vai começar a digitar os parâmetros. Eu não vou explicar exatamente como é que funciona cada parâmetro. Eu peço que você comece a alterar os parâmetros, as cores, os valores, para você ver como é que funciona. É bem simples de entender, mas é um pouquinho chatinho de explicar e eu não quero deixar a sala muito comprida. Se você quiser, deixa nos comentários que a gente cria um vídeo só para falar disso aqui. Então, primeiro, a gente vai dar esse parâmetro, circle, que a gente quer um gradiente em círculo. A gente vai colocar esses outros parâmetros aqui, que seriam o posicionamento do nosso gradiente. A gente vai dar as nossas cores, que é essa, 0%. E essa aqui em 70%. Maravilha. Vi que deu um probleminha aqui, vamos tirar, colocar aqui no final. E o nosso gradiente está feito. Vamos ver qual que foi o resultado aqui. Vamos tirar essa propriedade de background aqui. E, olha só, a gente tem exatamente a corzinha que a gente tem aqui desse lado, né? Lembrando que tem dois elementos, tá? Tem a sombra aqui atrás também, só que a sombra tá transparente, né? Não tem nenhuma cor. A gente acabou de tirar a cor vermelha, né? Que tava aqui em cima. Então, já tem aqui a nossa definição da bola. E a gente vai definir também um sombreamento, porque se você observar, a cor aqui tá chapada, enquanto aqui a gente tem tipo um elemento mais 3D, né? Então, vamos definir algumas sombras aqui. Como é que nós vamos fazer para definir aqui a nossa sombra da bolinha? Seguinte, ó, vamos colocar aqui o nosso Box Shadow. É uma das propriedades que a gente usa aqui para atribuir sombra. E para este caso, nós vamos usar um atributo que se chama RGBA. Lembra do hexadecimal? Normalmente a gente seleciona as cores assim, né? Coloca jogo da velha e alguns caracteres na frente. E isso aqui é um código que vai gerar uma cor aqui. Lembrando que a gente nunca faz isso na mão, tá? Eita, tá difícil aqui. Aí. A gente geralmente faz isso aqui com um software. Imagina decorar alguma coisa assim, não faz sentido, tá? Mas existe uma outra forma de você selecionar a cor. Você pode clicar aqui em cima no Visual Studio Code, ó, ele já vai mudar para você automaticamente também, que é o RGB. O RGB é uma outra forma, né, de você selecionar as cores, com 3 parâmetros aqui, tá vendo? Ele executa essa função com esses 3 parâmetros e ele vai definir a cor com base nesses 3 parâmetros aqui. Que seria uma numeração em vermelho, verde e azul. Red, green e blue. Se você, por exemplo, for selecionar uma cor bem verde aqui, ó, só para uma pequena explicação sobre isso. Se eu vier até aqui, ó, você pode ver que o meu verde está indo lá nas alturas, olha só. Tá vendo? 255, que é o máximo de verde aqui. Só que ele tem um pouquinho de vermelho, né? Que tem tem um 9 aqui, quer dizer que tá um pouquinho vermelho, tá um pouco misturado aqui, ó. Se for subindo aqui para vermelho, ó, ele vai alterando lá. Então, basicamente, é uma combinação aqui de números que vai definir a cor, tá bom? Se você quiser um vídeo bem aprofundado sobre essa questão das cores, como é que funciona cada um desses aqui, deixa nos comentários que é você que manda aqui, meu. Se você falar que tem que fazer, a gente faz. Ou seja, vai estar aqui embaixo, né? Ó, se eu vier arrastando para cá, ó, para cima, ele vai mudando os números, mas aqui embaixo, no preto, é tudo 0. E aí a gente vai colocar uma outra letra aqui, que essa letra ela permite a gente atribuir também a transparência. Então, a transparência, como é que ela funciona? Se eu colocar 1, quer dizer que vai ser 100% visível. Se eu pôr 0, 100% transparente. O valor que a gente vai definir vai ser 0.1, que é um pouquinho transparente, aliás, muito transparente, né? E aí, depois disso aqui, nós temos mais algumas coisas para definir dentro do Box Shadow. Lembrando que isso aqui é só a cor. A gente vai definir aqui alguns parâmetros que definem a sombra. Vamos fazer o seguinte. Tem o eixo X, o eixo Y, tem aqui um grau de blur, né, de esfumaçamento da sombra, e tem um outro parâmetro aqui que eu esqueci o nome, mas é que ele praticamente aumenta e diminui a escala aqui da sombra. A gente vai ver isso na prática, fica mais fácil. Então, por exemplo, vamos atribuir alguns valores aqui, ó, 0 pixels, 7 pixels, 13 e menos 3 pixels. E vamos definir aqui, por fim, um valor chamado inset. Isso aqui vai fazer com que a sombra seja para dentro e não para fora, não projetada. Vamos voltar para o nosso elemento e ver o que aconteceu. Olha só, se você observar, tá bem sutil, mas ele tem uma leve sombra aqui na borda. Acho que bem difícil de enxergar agora, mas vamos tentar, ó.
Tirei a sombra. Coloquei. Legal? A gente pode mudar esses parâmetros até para entender um pouco melhor como é que eles funcionam e ver um pouco melhor essa sombra. Eu vou colocar aqui um valor de 20 pixels, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Ó, aqui fica um pouco mais claro. Tá vendo que a sombra ela desceu? Porque a gente falou que a gente quer 20 pixels no eixo Y, né? O eixo Y é a vertical e o eixo X é a horizontal. E nós descemos a sombra um pouquinho. Se nós definirmos aqui que nós queremos 20 pixels para cá também, a gente vai ter uma sombra um pouco para cá. E dá para você ver. Eu acho que é mais fácil a gente aumentar um pouco a opacidade, fica mais fácil de ver. Olha só. Tá vendo? A sombra está aqui para dentro, né? Então vamos deixar aqui 0.1 e deixar aqui com os parâmetros que a gente quer, né? Que é para dar a mesma aparência do nosso modelo aqui, ó. Legal, a gente já tem a nossa sombra aqui. E aí, uma coisa interessante da sombra, só corrigindo aqui, que na verdade tem que colocar 7 pixels e não 20, né? Agora sim. Uma coisa que dá para fazer dentro do Box Shadow é definir mais de um parâmetro para ele. Então, por exemplo, aqui nós temos uma sombra, legal? Definimos a cor e a posição da sombra. Continuando aqui, ó, eu acabei explicando esses dois, mas não expliquei esses dois aqui. Esse aqui é o blur, tá? Eu quero deixar bem claro antes da gente avançar essa questão da sombra. Se eu deixar com 13 pixels, olha como é que fica aqui a quantidade de blur, né? Você vê que não é uma sombra dura, ele é uma sombra relativamente esfumaçada. Se eu colocar 0 aqui, vai ficar bem dura a sombra, olha só. Ela ficou tipo praticamente uma borda, né? Se eu colocar um número muito maior aqui, por exemplo, 100 pixels, vai ficar uma sombra bem esfumaçada, tão esfumaçada que cobriu todo aqui o espaço, né? Então, no nosso caso aqui, a gente vai usar 13 pixels mesmo. E aqui, essa aqui, como eu falei, ela define o tamanho aqui da sombra, tá? Se a gente pegar e colocar, por exemplo, 10 pixels, a gente vai perceber que ela dá uma aumentada aqui para dentro, né? E se colocar um tamanho negativo, ele acaba reduzindo. Se eu pôr 0, por exemplo, esse aqui seria o padrão. Mas eu quero um pouco menos, aí eu coloco aqui menos 3 pixels. Aí ele dá essa puxada aqui para dentro. Esse parâmetro inset aqui, se eu tirar ele, ele vai projetar a sombra para fora. Olha só. Quando ele tá setado, ele manda a sombra para dentro. Quando a gente tira, ele manda para fora. Fica esse efeito aqui. Mas a gente quer com o parâmetro. Beleza, agora sim, né? Expliquei todos os parâmetros, eu acabei esquecendo naquela hora. A gente vai dar continuidade. O que eu estava querendo dizer? Nós podemos definir mais de uma sombra. Olha que interessante. Eu posso definir essa linha aqui e eu posso dar uma vírgula e definir mais uma sombra. Olha que interessante. Vamos definir mais uma sombra aqui nesse caso, então. Vai ser o seguinte, vai ser RGBA. Vamos definir aqui que a sombra vai ser preta. E vamos colocar aqui uma definição de transparência, que vai ser essa 0.12. E aí, vamos colocar os parâmetros aqui sobre o posicionamento da outra sombra. 0 pixels. E aqui é basicamente isso, vamos colocar em set. E ver o que aconteceu. Olha só, ele colocou aquela sombrinha aqui embaixo, tá vendo? A gente não colocou o terceiro parâmetro porque não era necessário do tamanho, né? A gente não quis reduzir aqui a sombra, a gente deixa sem, só omitiu. E aí, com esses parâmetros aqui, a gente conseguiu fazer essa sombrinha dura aqui, né? Você vê que ela não está esfumaçada, porque a gente não definiu que a gente queria esfumaçada, né? Aqui a gente pode tirar esse menos. É 0 pixels, então ela vai ficar bem dura mesmo. Eu acho que até posso omitir esse valor, vamos checar aqui. É interessante, eu posso omitir, não precisa nem colocar ela. E é legal, e aqui a gente vai colocar aqui novamente, né, o valor que estava antes, que era 0.1. Agora sim a nossa sombra está exatamente como a gente gostaria, igual está aqui, ó. Olha que legal. Maravilha. Agora que nós temos o sombreamento e a nossa bola toda certinha aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui no nosso container e definir algumas coisas para fazer com que a nossa bola fique no centro. A gente vai usar algumas propriedades, as seguintes. Vamos dar um Enter aqui. Primeiro, a gente vai definir que o display vai ser flex, para tornar o container flexível. Quando a gente seta essa propriedade, a gente dá alguns superpoderes aqui para a nossa div, onde a gente consegue alinhar as coisas de uma forma muito simples. Então, por exemplo, a gente pode usar aqui a nossa propriedade justify content. E aqui a gente vai digitar center. Vamos ver o que aconteceu? Maravilha, ele pegou e alinhou o nosso elemento na horizontal. Agora a gente quer alinhar o elemento na vertical também. A gente quer o elemento aqui no centro da vertical. Então, o que a gente vai fazer? Tem uma outra propriedade que se chama Align Items, te define Center também. Agora a gente tem a nossa bola exatamente no centro. E nós estamos cada vez mais nos aproximando. E olha só como a gente conseguiu transformar uma div em uma coisa totalmente diferente, né? Você vê como é interessante conforme a gente vai estudando, aprendendo novas coisas. Então, bora continuar aqui. Agora que a gente já definiu que a nossa bola vai ficar no centro, a gente vai começar a definir a nossa sombra. Lembra que nós temos uma div de sombra aqui, ó? Queremos que essa sombra fique embaixo da nossa bola, né? Como está aqui na nossa referência, vamos ver. Olha só que interessante. Então, como é que a gente vai fazer que essa sombra fique embaixo? Primeira coisa que a gente vai fazer é mandar essa sombra para cima. Por que nós mandamos a sombra para cima? Porque se ela ficar embaixo, o navegador renderiza o HTML de cima para baixo, certo? Então, ele vai subentender que a nossa sombra deve ficar na frente. Se nós fizermos isso,
quando a bola quicar, a sombra vai ficar meio que na frente da bola, vai meio que ficar bugado aqui. E não é esse efeito que a gente quer que a sombra fique atrás da bola, igual tá aqui. Então vamos definir aqui que vai ficar para cima. Agora a gente vai aqui definir a nossa sombra pelo CSS. Então a gente vai chamar aqui a classe Shadow. E agora vamos fazer o seguinte. Se você observar, aqui em cima, olha, a gente já tinha definido algumas propriedades para Shadow. Lembra que a gente colocou essa vírgula aqui? Isso quer dizer que essas 4 propriedades estão nas duas, tá? Ela está tanto na bola quanto na Shadow. A gente não consegue ver a nossa Shadow porque ela não tem um background. Aqui tem, tá vendo? Nesse caso, não tem nada. A gente só definiu aqui que o tamanho, definimos o position absolute, definimos que ela vai ficar com uma borda super arredondada para virar uma bola, mas nós não definimos nenhum background, por isso que ela não aparece aqui no nosso layout, né? Então, o que a gente vai fazer primeiro para entender mais ou menos o que está acontecendo? Vamos colocar um background aqui e vamos definir que o background vai ser vermelho. A gente não consegue ver ainda porque ele está por trás. Mas se a gente pegar aqui, deixar do jeito que estava e voltar, olha só, a nossa sombra sempre existiu. Ela só estava escondida porque não tinha um background definido. Vamos deixar desta forma por enquanto, com a nossa sombra na frente. Lembre-se sempre que esse aqui é o elemento da sombra, esse elemento não vai ficar aparecendo, mas vamos definir ele aqui na frente para a gente definir a nossa sombra. E aí depois a gente retoma essa sombra para baixo, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai definir que nós queremos a bola aqui, no caso, esse círculo da sombra, tem uma rotação. A gente vai fazer com que ele tenha uma pequena rotação no eixo X. Parece que é uns termos difíceis que eu estou falando, mas vai ficar mais simples na hora que a gente fizer. Olha só. Primeiro a gente vai usar aqui uma propriedade chamada transform. E dentro da transform a gente vai usar uma outra que se chama rotate, essa função aqui. Aqui dentro nós conseguimos definir quantos graus a gente quer rotacionar. E aí a gente voltando aqui, olha o que aconteceu. Agora sim dá para ficar bem tranquila a visualização, né? Aqui está a nossa sombra deitada e atrás está o nosso círculo, a nossa bola. Então, maravilha. Agora que nós definimos que a gente quer essa parada rotacionada, tem uma outra função aqui da Transform que a gente usa, que é o Scale Y, que define que o nosso elemento ele vai ser esticado na vertical, no eixo Y. Lembrando, o eixo Y é na vertical e o eixo X é na horizontal. Nesse caso, a gente vai esticar ele no eixo Y. Eu vou colocar um valor bem alto. 1 seria o tamanho original. E aí, se você colocar 1.2, 1.5, aí ele já vai aumentando. Vamos definir 5 aqui, só para a gente ver como é que ficaria. Olha só como ele deu uma super esticada, né? O que nós vamos fazer? Eu não quero tudo isso, obviamente. Eu vou colocar aqui apenas 1.8. Para ele dar uma leve esticadinha aqui. E você já vai entender como é que nós vamos criar essa sombra com base nesse elemento, tá? Por enquanto parece uma melancia aberta aqui, mas não é esse efeito que a gente quer. A gente vai criar uma sombra nisso aqui ainda. Vamos continuar aqui que a mágica vai acontecendo. Qual que é a próxima propriedade que nós vamos usar? É a Box Shadow novamente. Olha que interessante, nós usamos a Box Shadow aqui em cima para gerar essa sombra para nossa bola, internamente, né? Para ficar com esse efeito 3D. E agora nós vamos definir uma sombra projetada. Não vai ficar para dentro, vai ficar para fora, porque a gente quer uma sombra embaixo aqui. Então, novamente, vamos voltar aqui. Vocês já entenderam como é que funciona o nosso RGB. Vou definir aqui. Olha só, o Visual Studio Code ele completou para mim automaticamente. E aqui já fala exatamente o que eu estava falando. Olha, vermelho, verde, azul e o alfa aqui, que seria a parte de transparência. Vamos definir aqui que nós queremos uma sombra completamente preta. E a nossa transparência vai ser de 0.075, certinho. O que a gente vai fazer agora? Depois que nós definimos a cor, nós vamos definir aqui como nós queremos que a nossa sombra se projete. Então, primeiramente, eu vou querer que ela fique menos 10 pixels na horizontal. Então, se aqui é o centro do eixo, aqui onde está o cursor do meu mouse, a gente vai trazer ele um pouquinho para cá. Vamos trazer a sombra um pouquinho para cá. 10 pixels. Agora vamos definir o eixo Y, 100 pixels. Por que 100 pixels? Porque eu não quero... Aqui está o eixo, certo? Aqui, ó, onde está o cursor, fica um pouco difícil fazer isso. Depois eu vou ver se eu consigo arrumar alguma outra forma, talvez uma caneta, algo assim, para ficar fácil de mostrar. Mas, vamos lá, acho que dá para entender. Aqui está o eixo Y, e nós queremos que a sombra fique projetada para baixo, 100 pixels para baixo. O nosso elemento vermelho lá que nós estávamos visualizando está aqui em cima. Eu poderia estar mostrando, mas eu estou mostrando aqui para a gente ficar com os códigos, né? Aqui está o nosso elemento vermelho e 100 pixels para baixo tem a sombra. E 10 pixels para nossa esquerda está movimentada para dar esse efeito assim de uma sombra projetada meio que como se a luz estivesse vindo daqui de cima. Se eu colocar 20 pixels nesse parâmetro, nós vamos ter 20 pixels de blur, né? Que é quando a gente quer uma sombra dura ou com uma sombra mais esfumaçada. E por último, aqui sim a gente vai usar 5 pixels para dar uma escalonada, deixar a nossa sombra um pouco maior. Vamos lá ver o que aconteceu? Olha só que interessante. Dá para ver aqui bem de levinho uma sombra. Como se a nossa bola ela já estivesse para cima e a nossa sombra ela já tivesse sido projetada aqui embaixo. Quando a nossa bola descer, a nossa sombra tem que ficar menor. Mas nós já temos nosso efeito aqui. Por fins de explicação aqui, eu vou aumentar a nossa
opacidade para ver como é que tá. Olha só, a nossa sombra tá aqui embaixo. E aí lembra do efeito que eu comentei que a gente não quer? Que o nosso elemento fique na frente, ó. Tá vendo que a nossa sombra tá na frente da bola? Isso aqui não faz sentido. O que nós temos que fazer? Vamos vir aqui primeiramente. Aliás, antes de vir aqui, eu quero ir no nosso style, remover o nosso background head e vamos ver o que aconteceu. Aí, tiramos o background da sombra, só que a sombra ainda existe. E bugado aqui, né? Vamos voltar para o nosso HTML, subir aqui, voltar aqui para o nosso elemento. E olha só, agora sim, a sombra está atrás da bola. Só que aí ficou bizarro, tá super preto aqui. Vamos diminuir um pouco a opacidade aqui no caso dessa sombra. Vamos voltar com um parâmetro de 0.075 e ver o que acontece. Nós já temos a nossa bola aqui, ó. Quando ela chega no topo, né? A nossa sombra bem esfumaçadinha aqui embaixo. Perfeito, maravilha. E agora eu acho que nós vamos para a parte mais esperada desse vídeo, que é justamente nossas animações. E eu vou introduzir aqui para vocês os nossos keyframes. Olha que legal. O que é um keyframe? O keyframe é justamente a estrutura que nós definimos a nossa animação. Então, lembre-se dos frames que a gente tem nos games, por exemplo, os FPS, famosos FPS, né? Que são frames por segundo. Tem os FPS dentro dos vídeos também, quando a gente vai filmar alguma coisa. Ah, você vai filmar em 30 FPS, em 60. Os filmes também têm essa questão do FPS, né? Obviamente, por serem vídeos. Nas nossas animações com CSS, nós também lidamos com frames. E como é que a gente lida com esse frame? Vamos por partes. Primeiro, a gente tem que definir um nome para essa animação aqui, tá? Sempre que nós definimos um keyframes assim, nós definimos aqui o começo de uma estrutura de animação. Ela tem um início e um fim. No nosso caso, a gente vai chamar de bounce, que em inglês é quicar, né? Que é, no caso, a nossa bolinha quicando. Agora que nós definimos aqui o nome da nossa animação, a gente vai começar a definir alguns parâmetros aqui. Qual é o primeiro parâmetro? Eu vou definir o que eu quero que minha animação faça quando ela chegar em 50%. E o que seria o meu 50% nesta animação? Seria a bolinha chegando ao chão. Quando ela toca aqui no chão, ela chegou a 50%. E quando ela retoma, ela está no 0%. Então seria 0, 50, 100. No meio dessa animação tem 0, 50, 100, certo? No meio tem o 25 e o 50. 0, 25, 50, 75, 100. Tem 5 steps aqui. Vamos definir isso no CSS. A gente vai definir aqui, primeiramente, os 50%. Como serão esses 50%? A gente vai falar o que a gente quer, como que nós queremos que a nossa bola esteja, como é que nossa bola vai se comportar quando ela chegar no chão. Como que vai ser isso? Primeiramente, a gente vai usar uma propriedade que se chama transform, né? Que a gente já usou ela outra vez, lá atrás. E vamos usar uma outra função aqui que se chama translate. Translate y, ok? Nessa propriedade, nessa função, a gente consegue definir uma deslocação do elemento. Então, a gente vai deslocar o elemento no eixo vertical, no eixo y, um pouco para baixo. Vamos ver aqui no nosso código, fica mais simples de entender. Aqui, ó, a bola está aqui, certo? Se a gente definir que o nosso translate vai ser 80 pixels, que é exatamente o que eu vou querer aqui nesse 50%, a nossa bolinha ela vai descer. Se eu voltar aqui, não aconteceu nada, obviamente, porque nós ainda não ativamos essa animação. Mas se eu pegar essa mesma propriedade e colocar aqui na bola, olha o que vai acontecer. Você viu que ela desceu? Ela está aqui embaixo agora, não está mais no centro. A gente deslocou ela para baixo, legal? Vamos voltar aqui para onde ela tem que ficar. Perfeito, vamos dar continuidade que vai ficando claro. O que eu vou querer também quando chegar nos nossos 50%? Eu quero que a gente dê uma rotacionada no eixo X. Para quê? Para dar uma impressão de que ela achatou, de que ela teve uma deformação por conta do impacto ali. Legal? Então, se a gente pegar essa propriedade e colocar aqui novamente, veremos que a nossa bolinha ela vai estar meio achatadinha aqui. Olha só, a sombra ficou aqui, ficou meio esquisita, mas ela está meio como se ela tivesse batido no chão, né? Ela deu uma achatada aqui. Então, voltando aqui a propriedade pro lugar. Agora nós vamos definir o Box Shadow. O que eu quero com o Box Shadow em 50%? Eu quero que ele dê uma alterada, não quero um Box Shadow igual. Se a gente olhar aqui na nossa animação, quando ela quica, você vê que essa parte de baixo aqui, ela dá uma sumida, né? Ela some e volta, percebe? Eu quero esse efeito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos definir aqui novamente nosso Box Shadow. E aí você vai começando a perceber uma coisa bem interessante. Conforme a gente vai animando os nossos elementos, a gente vai sobrepondo propriedades. Então, se aqui na nossa bola nós temos este Box Shadow, então se aqui na nossa bola nós temos este Box Shadow, aqui em 50% eu quero outro. Porque se eu deixar isso não faz sentido. Eu quero uma sombra diferente, porque ela animou, ela mudou a sua forma. Vamos definir aqui como a gente quer esse sombreamento. Novamente, RGBA. Aqui a gente vai definir que o RGBA vai ser totalmente escuro, com 1%, aqui aliás, com 0,1% de transparência, né? Com 10% de transparência. Aqui a gente vai definir que eu quero 0 pixels, 7 pixels, 13 e menos 3. E em set. Depois vamos definir a outra parte da sombra com a vírgula. Vai ser RGBA novamente, 0, 0, 0 e
12%, né? Que seria 0,12 de opacidade. E aqui vão ser esses parâmetros aqui. Vocês já sabem como é que funciona, não vou ficar explicando aqui exatamente, né? Mas vai ficar um pouco claro na hora que rolar a animação, tá? Mas isso aqui é basicamente para alterar lá, como eu estava falando. Legal, a gente tem aqui, ó, algumas transformações. E aí eu vou querer mais uma coisa aqui, que seria o filter com a nossa função blur. Existe essa propriedade filter, né, que você consegue executar algumas funções aqui para aplicar filtros nos nossos elementos. Eu quero usar o blur aqui em 0. Tá. Por que a gente colocou blur 0? Você vai entender quando a gente criar as outras partes aqui do keyframe, os 25% e 75%. Porque quando a bola estiver caindo, quando ela estiver dropando aqui, ó, nós damos um blurzinho, se você reparar. Vou dar um zoom aqui para ficar um pouco mais claro, tentar, ó. Tá vendo? Que ela dá um blur, né, conforme ela cai. Só que quando ela chega em 50%, ela zera esse blur. Por isso que nós definimos aqui 0, tá vendo? Então, beleza, foi por esse motivo e agora a gente vai definir o restante aqui da nossa animação. Em 25%, nós vamos fazer o seguinte, vamos definir um filter, novamente, com blur, né, que eu acabei de falar, com 1.5 pixels, que é justamente esse efeitinho que dá quando ele está caindo, ó. Você vê que ele dá fica meio que com um blurzinho aqui, né? Basicamente, é por essa propriedade que dá esse efeito. E aí, lembra que eu falei que é 25% e 75%? Porque a bola, ela começa a cair. Ela começa aqui, ó, acompanha meu cursor do mouse. Ela começa aqui e ela vai caindo e ela retoma. Esse processo, ela tem aqui, no meio, 25% e 75%. E concorda que tanto 25 quanto 75 vão adquirir as mesmas propriedades de animação? Não muda muito. Então, nós vamos colocar uma vírgula aqui, ó, e vamos definir 75%. Aqui a gente consegue selecionar os dois elementos de uma vez só. Interessante, né? Assim a gente não precisa de repetir o código novamente. Então, maravilha, nós já temos o nosso blur aqui desse meio do caminho. E agora, por fim, nós vamos definir como vai ser o comportamento dos nossos elementos em 0 e 100%. Então, vamos aqui definir 0% e 100%. Vamos abrir e fechar a chave e vamos colocar aqui as nossas propriedades. O que eu quero das nossas propriedades? Eu quero um box shadow, novamente, né? Fazer transformações no box shadow. E vai ser RGBA 0, 0, 0. E aqui, no caso, 0.1, que seria 10% da transparência. 0 pixels, 7 pixels, 13, menos 3 e inset. E a gente vai dar uma vírgula e novamente colocar aqui a outra parte da sombra, que seria RGBA novamente. 0.12, nessa aqui, menos, e aqui fora, menos 2, menos 6, 0 pixels, inset. E por último, vamos definir aqui novamente o filter com a função blur em 0. Porque quando está em 0 e 100, também não tem blur. Ele só vai ter blur aqui em 25 e 75. Em 50, 0 e 100, que seria o início, o impacto e o final aqui do retorno, é 0 blur. Só quero que esteja no meio do caminho, com um pouquinho de desfoque. E aqui a gente já terminou. Eu acabei de usar o atalho aqui do Mac, né, que é Option Shift F. Acho que no Windows é Ctrl Shift F para você organizar o código, né, e indentar ele automaticamente com o Visual Studio Code. E nós já temos aqui a nossa animação da nossa bola. Olha só que interessante. Se a gente retornar aqui no nosso projetinho, tirar o zoom novamente, nós vemos que não acontece nada ainda. Ué, cadê a animação? Bom, vamos lá. Agora sim que vem a mágica. Vamos fazer a mágica acontecer. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para que a nossa animação comece a acontecer é vir aqui na nossa propriedade de bola e definir algumas propriedades que existem para que a nossa animação seja chamada. Então, qual que são, no caso, essas propriedades? Primeiro, a gente vai definir uma propriedade que se chama Animation Name. Ela vai chamar quem? Se você lembrou daquele nome que nós demos aqui embaixo, você acertou. Ela vai chamar este nome aqui. Lembrando que esse nome poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia ser batata. Isso ia funcionar também. Eu coloquei o nome Bounce porque fica melhor, né? Bounce em inglês, quicando. Lembrando que normalmente nós damos os nomes das coisas na programação em inglês, tá bom? Tudo que é programático, nós normalmente nomeamos em inglês. No mercado de programação é assim. E aí, para o usuário, obviamente que tem que aparecer as coisas em português, mas o que a gente programa, colocamos em inglês. Ah, mas eu não sei inglês, o que eu posso fazer, Breno? Usa o Google Tradutor, tá bom? O Google Tradutor ajuda bastante nisso. Então, por exemplo, se você colocar aqui car no Google Tradutor, provavelmente vai aparecer essa palavra aqui. Legal? E aí, conforme você for evoluindo no inglês, você vai sabendo quais palavras usar. E agora a gente vai definir mais algumas propriedades. O que a gente vai definir? Animation, Iteration, Count. Nome bem comprido. E o que nós vamos por aqui?
a recorrência da nossa animação, quantas vezes ela vai acontecer. E nesse caso a gente vai colocar como infinite. Assim a nossa animação ela vai acontecer constantemente. Percebi que eu cometi um errinho aqui, bora corrigir. Animation, agora sim. E nós vamos definir a outra propriedade. Qual que é a outra propriedade? Qual é a duração da nossa animação? Então vamos definir aqui, ó, animation duration. Quantos milissegundos, nesse caso, a nossa animação vai levar para alcançar o fim dela? Então, quanto tempo ela leva para chegar no chão e voltar? Sair de 0% até 100%. Vai ser 800 milissegundos, tá? Ou seja, menos de um segundo, né? Um segundo são 1000 milissegundos. Por último, animation timing function. Aqui dentro a gente vai definir como que a nossa animação vai se comportar. Então, nesse caso, eu quero que a nossa animação se comporte... Eu vou colocar o nome do efeito e explico quando a gente estiver vendo o efeito. Easy in, out. Vamos ver o que vai acontecer com a nossa animação. Olha só que da hora, ela tá rodando, legal? E aí, agora explicando o que é esse easy in, out, é justamente o movimento meio que natural aqui que está acontecendo. Você percebe que ele não é uma coisa muito linear? Existe, inclusive, aqui, a gente pode retirar isso e colocar linear e vai ficar mais claro o que eu estou querendo explicar. Se eu colocar linear, você vai perceber que ela vai fazer uma transição meio feia aqui, ó. Tá vendo? Ela tá indo reto e voltando. Por mais que tá achatando aqui a nossa bola, né, as nossas sombras, né, bem legal, tá animado, mas ela tá com um movimento meio estranho, assim. Só dá ainda uma impressãozinha que tá quicando, porque a gente colocou algumas coisas aqui, ó, em 100%, aliás, em 50%, né? Nós colocamos uma transformação, nós demos uma sombra diferente, e aí dá essa impressão. Mas o movimento tá estranho. E aí, se a gente colocar aqui como do jeito que estava, easy in, out, ele dá esse efeito quicando aqui mais bonito, né? Com uma física um pouco melhor. Então, maravilhoso, só que interessante, né? A gente conseguiu definir. Só para revisitar aqui um pouquinho o nosso keyframe. Então, a nossa animação sai de 0%, vai a 50% e depois retoma em 100%. E aqui tem os intermediários, né? Que a gente apenas aplica um blur. E aí você pode perceber que nossa animação está acontecendo perfeitamente, exatamente como essa aqui, ó. E agora, basicamente, nós temos que animar a nossa sombra. Como é que a gente vai fazer aqui com a nossa sombra? Antes da gente ir para a sombra, o que nós vamos fazer? A sombra, ela tem basicamente os mesmos efeitos daqui. Então, a gente vai pegar essas propriedades aqui, que serão as mesmas, serão compartilhadas com a nossa sombra, e vamos colocar aqui, ó, aqui em cima. Por que nós vamos por aqui em cima? Aqui nós estamos colocando propriedades que são comuns, lembra? Então, 100 pixels de largura, de altura, position absolute, e aqui também são propriedades iguais, aqui vão ser usadas da mesma forma, né? A gente também quer o mesmo tempo de animação para a sombra, nós queremos que a sombra fique infinitamente rodando daquele jeito, né? Então a gente vai definir essas propriedades aqui, ao invés de deixar aqui embaixo, você vai perceber que tudo funciona. Por que funciona? Porque a bola também está aqui. Então agora nós vamos definir aqui uma coisa que vai ser totalmente individual da sombra, que é o nome da animação. E antes da gente definir o nome da animação, nós vamos definir a animação em si. Então vamos criar um outro keyframe aqui, e esse keyframe vai se chamar Shade, que é basicamente o sombreamento que nós vamos fazer. Vamos deixar este nome aqui, que é basicamente sombrear, né, em inglês. Então, o que nós vamos fazer com esta propriedade? Vamos definir que nós queremos 50% e vamos definir um outro keyframe aqui de 0 e 100%. Legal? Agora que nós temos os nossos keyframes, basicamente vamos deformar a nossa sombra, fazer com que ela mude um pouco conforme a animação. Então, em 0 e 100%, como nós queremos essa sombra? Quando a bola está aqui em cima, né, que seria 0 e 100%. A nossa sombra ela tem que ficar um pouco mais esfumaçada, né? A bola está lá em cima, então se você pegar um objeto e colocar sobre a luz e você levantar esse objeto, você vai perceber que a sombra ela fica bem mais esfumaçada e ela endurece quando você aproxima esse objeto da superfície. Então, peguei o objeto, aproximei da superfície com a luz, a sombra fica mais dura. Então, aqui, primeiramente, em 50%, nós vamos definir que nós queremos Box, Shadow, RGBA, e aqui 0 de novo, né? Com a opacidade de 12%, e os parâmetros serão esses aqui. E aqui na parte de 0 e 100%, nós vamos definir que nós queremos um Box Shadow RGBA de 0 com 0.075. Menos 10 pixels, 100 pixels, 20 e 5 pixels.
Legal, maravilha, acho que tá tudo certinho, só falta a última coisa aqui, na verdade, que é definir esta propriedade no Shadow. Temos que falar qual que vai ser a animação que ela tem que executar. Então, animation name, shade. Agora sim, lembrando que nós estamos usando estas propriedades aqui também. Ela se comportará como se tivesse assim, tá bom? Não precisa disso porque nós colocamos tudo junto aqui em cima. Vamos ver o que está acontecendo? Eita, nós, aconteceu um bug maluco aqui, bem engraçado, e eu acho que eu já sei o que aconteceu. Aqui nesse parâmetro eu coloquei menos, aí ele tá jogando o shade lá para cima. Vamos tirar, né? Porque aqui é o eixo Y, lembrado? Então se eu colocar menos 170, ele vai pegar a sombra, jogar lá para cima e voltar. Não é isso que a gente quer que a sombra desça. Agora sim, olha só, nossa sombra perfeita. E nós conseguimos chegar no mesmo resultado, olha só. Estou variando aqui as tabs e nós chegamos exatamente no resultado. Olha só que interessante como pouquíssimas linhas de CSS foram suficientes para transformar completamente uma página em branco HTML para uma bolinha quicando. E eu quero deixar bem claro para você o quanto é importante estudar, quanto é importante treinar, praticar. Eu criei isso aqui, não usei nenhuma referência, foi sozinho. Mas como que eu criei? Fuçando. Não criei de uma hora para outra, não foi simples para mim como foi simples explicar. Eu expliquei simples porque eu já tinha dominado isso aqui tudo porque eu fiz. Mas na hora que eu estava criando, eu tive que testar várias coisas, fazer coisas diferentes. Então fica a dica, crie, pratique os códigos, não fica só fazendo aula. Você vai pegar esse conhecimento e aplicar isso em uma outra coisa. Imagina uma animação aí que você quer fazer e cria uma animação diferente. Muito, muito top. Parabéns por você ter chegado aqui. Você aprendeu bastante coisa sobre animação. Espero que você tenha curtido pra caramba. E já deixa aí nos comentários o que você gostaria que a gente fizesse. Uma nova animação, novos conhecimentos aí que você gostaria de aprender aqui no canal. E eu espero muito, muito, muito seu comentário. E tá finalizado aqui a animação. Você viu que animaçãozinha top, como foi fácil, foi tão fácil que enquanto nós fazíamos aqui, você nem percebeu, eu já fui trocando de roupa, coloquei um boné e você nem percebeu. Na verdade, tô zoando, isso aqui, meu, sabe o que aconteceu? Eu tive que parar a gravação e continuar no outro dia porque eu tive um pequeno problema. E olha só, isso, eu tô falando isso aqui agora pra você porque eu quero que você entenda como é trabalhoso criar conteúdo. Quando a gente tá trabalhando com conteúdo com programação ainda, dá mais trabalho, tem que preparar a aula, tem que preparar tudo certinho. Então eu mereço a sua inscrição, vai. Você sabe que eu mereço. Deixa um comentário, deixa uma curtida, porque também você vai se beneficiar, você vai receber conteúdos em primeira mão. Fechado? Bora correr juntos, bora crescer juntos. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.